essa conferência, que a gente está falando sobre clima, relações continente e oceano. E agora, né, na parte da tarde, o foco foi um pouco mais do oceano. Estamos falando um pouco mais do Atlântico Sul e eu vou puxar agora para a região austral. E eu vou falar, então, como a mudança do clima e os seus impactos no oceano austral, indo da escala global até a regional. Então, deixa eu tentar esquematizar. Está todo mundo me ouvindo? Eu não estou usando o microfone. Vocês estão ouvindo? Oi? A gente está gravando. Tá. Vou tentar. O pessoal está me ouvindo. Se vocês não estiverem ouvindo, eu uso o microfone. Esse aqui também está ligado. Então, eu vou tentar, contextualizar. O contexto vocês já conhecem, eu só vou falar um pouquinho mais, né, elaborar sobre o que vocês já viram. Vou introduzir por que eu acho que o Oceano Austral é fundamental para a gente tentar entender como é que o clima está variando, né, quais são as nuances do Oceano Austral, em particular aqui no Atlântico Sul. Vou falar um pouco como que a gente estuda isso, afinal de contas a gente está lidando com sistemas que são muito complexos e em escalas espaciais intertemporais muito grandes, né? Os processos são muito variados. Quais são as nossas ferramentas e quais são os limites para se entender o que está acontecendo em termos de variabilidade climática. E por fim, né, como é que a gente traduz essa informação em escala global, em escala de clima, para a escala de continente, para a escala regional, onde a gente pode eventualmente, tomar alguma ação e falar com mais precisão em futuro, né, em projeções e adaptação. Finalmente vou discutir isso. Então vamos passar o contexto, que é uma revisão do que a gente já conhece. A temperatura do planeta está aumentando, acho que todos nessa sala não discutem isso, as evidências são bastante grandes, e a gente vê que o aquecimento ocorre com maior intensidade, uma maior amplitude, particularmente nas regiões polares. É notícia todo dia o degelo do Ártico, o Ártico está perdendo seu gelo a proporções nunca antes vistas, mas na Antártica também muita coisa está acontecendo, e eu vou tentar explorar um pouquinho o que está acontecendo e as dificuldades que a gente tem de entender os processos diferentes do Ártico, que é um pouquinho diferente. E aqui, as curvas de aumento de temperatura, que todo mundo já viu. Agora, algumas coisas sobre o oceano. Nós vamos mudar um pouquinho o foco. Os oceanos absorvem calor. Agora, 90% do calor do aquecimento global é absorvido pelos oceanos. Isso representa 20 vezes mais calor do que a atmosfera. Isso são baseados em dados desde 1955. São dados compilados pelo CIDLab, responsável até por um dos atlas, né, de dados oceanográficos. Isso é bastante importante, quer dizer, coloca os oceanos, acho que ninguém nega a sua importância, mas a gente começa a ver o peso que eles estão carregando nessa questão do clima global. Esse sinal de aquecimento ele é visto não só na superfície, mas também em profundidade. Então aqui eu mostro para vocês alguns gráficos, né, para vários oceanos, aqui realçado o nosso Atlântico Sul. Isso aqui são basicamente desvios ou anomalias, em vermelho são observações, e a gente pode ver basicamente que até 700 metros aqui, com certeza, houve um aumento de temperatura bastante significativo. Essa questão, né, do aumento, ela está associada ao Atlântico Sul. O Dr. Piola mostrou tendências, né, do ponto de vista de 82 a 90. Aqui eu mostro essas mesmas tendências a partir de dados de reanálise oceânica. São dados que são assimilados dentro de modelos numéricos. E aqui de 48 a 2000, então temos essa tendência com um pouquinho mais de tempo, e a gente pode ver de novo esse hotspot no Atlântico Sul, e eu vou mostrar agora um pouquinho sobre o que está acontecendo na Antártica. Ou seja, esse é o contexto. O aquecimento, o mundo está esquentando, os oceanos têm um papel fundamental nesse aquecimento, e o Atlântico Sul e a região austral em particular. Então, na Antártica existe evidência de aquecimento e essa não é tão monotônica como no Ártico. Ou seja, a gente tem uma região onde você tem uma formação de mais gelo e a região da Península Antártica a gente está observando um degelo bastante acentuado.
Esses são dados de tendência baseados em dados de satélites compilados na NASA. E por que a Antártica é importante? 2% do gelo da Antártica estão nas bordas, nas plataformas de gelo, que cobrem 50% da região costeira. Isso é importante por quê? São as plataformas de gelo marinho, que estão segurando o gelo continental, que se esparrama para a região continental, e eventualmente essas plataformas entrando em colapso, você tem então o escorregamento desse manto continental para dentro dos oceanos e levando ao aumento do nível do mar. Aqui a gente tem medidas de derretimento do manto. Então, os vermelhos aqui grandes denotam a perda de massa. A gente pode ver o papel de novo da Península Antártica, da região oeste da Antártica. E aqui o ganho, os azuizinhos representam algum ganho de massa. Ou seja, existe uma evidência de aquecimento muito grande do lado oeste e um certo até ganho de massa do lado leste. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão mais para frente. O Oceano Austral também está esquentando. E aqui eu mostro evidências por flutuadores. Aqui as regiões em amarelo mostram a anomalia de aquecimento. Aqui acho que eu vou ter que pôr meu óculos, porque eu não enxergo, não sei se alguém está enxergando lá na frente. Então aqui nós temos, isso foram compiladores de flutuadores. Então é a partir desde 1950 também que se notou esse aquecimento. Aqui são diagramas de temperatura e salinidade, onde a gente vê as cores tão ruins, mas cada um desses risquinhos representam uma década, a partir também de 1960, e a gente pode ver então uma evidente mudança e aumento, principalmente nos primeiros 1000 metros. Aqui de novo a tendência do aumento de aquecimento na região, aqui são a latitude sul, a gente aqui a frente polar e a frente subtropical, e a gente vê então essas tendências de aquecimento em profundidade, aqui nesse caso até 2000. As mudanças no oceano não se resumem só à temperatura, e eu acho que as que são mais interessantes do ponto de vista climático e associadas com formação de massas d'água, que eu vou falar um pouco mais à frente, são as mudanças de densidade, as mudanças de salinidade. E aqui então, nessas diferenças de 1990 e 60, em 30 anos, da média, a gente pode ver um aumento bastante grande da salinidade, principalmente nas camadas superiores, que estão associadas ao quê? A diferenças de evaporação e precipitação, ou seja, em regiões onde tem menos chuva, a gente promove mais evaporação, a salinidade do oceano aumenta. E mais preocupante, nas regiões polares, a gente está vendo um que a gente chama de adoçamento. Essa é uma palavra, não é exatamente muito boa, mas mostra o fato de que o oceano está ficando menos denso nessas regiões. E eu vou mostrar como isso pode alterar bastante o transporte e o sequestro agora de gases que podem causar o efeito estufa. Aqui outra evidência em águas profundas, essa água antártica de fundo, e a gente vê também o deslocamento das linhas de salinidade e densidade por década, mostrando também que até a água profunda do Atlântico Sul também está mudando de densidade. Então vamos agora tentar juntar, quer dizer, todos esses aspectos do Oceano Austral no clima global. O Oceano Austral é bastante sensível a esse impacto. A gente viu que está esquentando tanto a parte continental, na parte da península, quanto o próprio oceano em profundidade. Isso vai gerar o quê? Isso acaba gerando colapso, um aumento do fluxo de gelo. Aqui é a famosa plataforma Larsen B, que entrou em colapso e que foi uma das primeiras, que já tivemos a Larsen C, entrou em colapso, e recentemente a Wilkins. Isso significa que você tem um fluxo de gelo muito grande para o oceano. E aqui eu estou realçando o mar de Weddell, é onde isso tem ocorrido, a Larsen C está aqui, e é onde, por que esse oceano, esse mar é tão importante? Porque as águas mais densas do planeta são formadas aqui no mar de Weddell. Então, existe esse aquecimento provocando fluxo nos oceanos.
Agora, o mar de Weddell, né, tem sido observado e a gente tem modelado esse aquecimento. Então, se eu pegar duas regiões aqui a gente tem uma circulação que ela vem mais ou menos daqui, nessa região vermelhinha, uma região de inflow, e aqui a região da saída, né, dessa circulação de outflow. Então, medidas foram feitas aqui por Robertson em 2002, aqui na região de outflow, a região da temperatura lá embaixo, a 2.000 metros de profundidade de inflow, e nós vemos que existe uma tendência de aquecimento, né, no mar profundo. Quando a gente tenta modelar, eu fiz um modelo, né, oceânico dessa região e a gente plota, quer dizer, a tendência, a temperatura nessas duas regiões, a diferença é bastante clara. E quando eu faço a diferença dessas duas curvas, ocorre coincidentemente um máximo numa região do Mar de Weddell, que é conhecida como a colina do Mar de Weddell, onde você tem uma abertura do gelo e uma comunicação imediata, né, do oceano com a atmosfera, que muda todo o balanço de calor e a formação de massa d'água, então, e a comunicação com a atmosfera. Qual é a conexão entre o Atlântico Sul Austral com as mudanças climáticas? Quer dizer, eu falei um monte de coisa, mas como é que eu consigo conectar todos esses fenômenos? Né? Como é que se dá? Bom, tem algumas coisas que são muito importantes, principalmente quando a gente tenta trabalhar um pouco mais na escala humana e começa a trabalhar na escala de sistema terrestre. O Atlântico Sul, né, ele tem um papel muito importante no sequestro do CO2. O CO2 é o gás estufa que está contribuindo para o aquecimento, né, no aquecimento global. Então, águas frias contêm mais CO2. Essas águas que são frias, que estão contendo mais CO2, elas afundam. Quando elas afundam, elas ficam armazenadas por mais tempo. Ou seja, o oceano em latitudes altas, ele sequestra esse CO2, o gás estufa, e mantém ele lá no fundo. O degelo, né, aumenta, né, ele contribui para o aumento da estratificação da superfície oceânica nessas latitudes altas e altera a formação e transformação dessas massas d'água que estão contribuindo para manter esse CO2 armazenado lá dentro. Ou seja, então a gente tem aquecimento, tem o aquecimento associado aos gases estufas ao CO2, e o papel agora dessas águas em latitudes austrais que comunicam com a atmosfera, trocam gases e armazenam esses gases em latitudes profundas. À medida que isso vai se estabilizando, esse gás pode voltar e a gente pode ter feedbacks bastante interessantes. Agora vamos falar um pouquinho, só para vocês se localizarem, aqueles que não são familiares, com a distribuição dessas massas d'água no oceano. Então nós temos aqui a região antártica, aqui a plataforma, e aqui a água de fundo, a água profunda, a água intermediária e a água superficial. Então, basicamente, a gente tem a formação dessa água profunda aqui, são tudo essa água profunda, que ela segue aqui a água de fundo e a água intermediária. A água intermediária, ela tem um papel fundamental na questão do armazenamento do CO2. Além dessas massas d'água ou do processo físico, eu não poderia deixar de falar do processo biológico como sorvedor de CO2 também. Então, hoje em dia, quer dizer, a gente tem que entender que os processos biológicos ou biogeoquímicos também contribuem para o sequestro de CO2. E junto, né, com essa questão das massas d'água e ventilação, que eu vou falar no próximo slide, contribuem para trazer o CO2 da atmosfera para baixo para ficar armazenado nos oceanos. E esses processos biogeoquímicos, fazendo só um parênteses e levando a questão paleoclimática, cada vez mais ganham importância nessas mudanças de clima. Então, o que levou a glaciação para o interglacial pode estar muito relacionado com o que aconteceu com a biogeoquímica do Oceano Austral. Então, isso foi só um parênteses. Então, vamos voltar aqui ao CO2 e ele ficando armazenado. Nesse slide, a gente tem um retrato da coluna d'água no Oceano Austral e aqui mostrando o armazenamento do excesso de CO2 antrópico nas camadas intermediárias até 1.000 metros.
nesse outro slide, a gente tem um fluxo de CO2 que foi observado por Takahashi e tal, que foi um trabalho até seminal, mostrando as regiões onde você tem a entrada de CO2 para o oceano e a liberação. De novo, quer dizer, é até uma questão química simples, onde o oceano é mais frio, você tem mais uptake de CO2 e liberação onde ele é mais quente, e ele fica armazenado aqui nas camadas intermediárias associadas com essa água intermediária. Ou seja, o que vai acontecer com a transformação dessa massa d'água no futuro vai ser fundamental para a gente entender a capacidade do oceano de reter ou não esse CO2. E é isso, né? Esse sequestro de CO2 depende, então, da capacidade da atmosfera e oceano se comunicarem, que é uma coisa que a gente chama de ventilação, ou seja, é uma função da divergência e estratificação gerada pelo vento. Então, a mudança do vento vai influenciar bastante a formação e a transformação, principalmente dessa água intermediária e da água de fundo antártica, que são importantes componentes da circulação termomarina que distribui calor. Então, a água intermediária, mostrando nessa outra figurinha que é muito bacana, ela é formada aqui, e aqui a gente tem a formação da água de fundo, e só para vocês lembrarem da distribuição dos ventos, aqui estão os ventos de oeste, então, que circundam basicamente a região austral e de formação. Como que essas massas d'água mudam? É possível quantificar isso. Então, eu fiz um estudo, né, tentando quantificar essa transformação. E o que a gente vê aqui, então, aqui são densidade potencial, aqui é o transporte em termos de espectro, em termos de quanta massa de água, quanta água, volume de água que está sendo puxado para baixo, subduzido para subducted, está sendo empurrado para baixo da termoclina de inverno através dessa equação. Isso é uma medida da caixa de transformação, ou seja, a massa d'água estava lá feliz na superfície do oceano, o vento veio, mecanicamente misturou, entre outros processos, e essa água então ultrapassou, foi para baixo, foi empurrada para baixo da camada de mistura de inverno, ou seja, ela não volta mais, e com ela veio aprisionado, quer dizer, todo o CO2. Então, como é que a gente olha, né, quer dizer, uma medida de tentar entender o que vai acontecer no futuro, é sobre o quanto que essa massa d'água está mudando. Olha, se ela está extraindo o CO2 da atmosfera e se ela está levando lá para baixo, a medida, o volume dela, a mudança de volume, vai me dar uma indicação do papel do oceano no futuro ou no passado. E foi isso que eu fiz aqui. Então, tentando explicar, a curva azul, então, aqui é o volume de água, ou a taxa de transformação dessa massa d'água, aqui por densidade, massas d'água, aqui é para o século XX e aqui para o século XXI em vermelhinho. Agora, já foi dito aqui que esses modelos climáticos eles têm uma variação muito grande. O que eu usei, que foi do National Center for Atmospheric Research, está nos dizendo o quê? Está nos dizendo, olha, que existe uma mudança grande de densidade. Ou seja, essa densidade aqui, 27,2, que representa a água intermediária antártica, o que acontece? O volume de água não muda, ele está mais ou menos em 6 metros, mas ele está sendo formado em densidades mais leves. Ou seja, houve uma mudança de característica dessa massa d'água, ela se elevou, ela não está sendo formada nas densidades tão profundas, ela ficou mais leve nessa projeção. Aí um teste muito interessante é olhar, bom, se isso está acontecendo em relação do presente e do futuro, o que eu posso dizer com relação a épocas climáticas do passado? Então, foi um teste bastante interessante, porque eu fui olhar o último máximo glacial, que seria, quer dizer, o planeta absolutamente frio, e usando o Holoceno Médio e a época pré-industrial, ou seja, antes de todas essas transformações climáticas acontecerem. E o que a gente nota aqui, quer dizer, existe muito pouca variação entre o Holoceno Médio e o pré-industrial,
mas no último máximo glacial, essa massa d'água ela acaba sendo formada com muito mais vigor. Ou seja, né, o oceano estava tendo um papel vigoroso em retirar esse CO2 da atmosfera, o que pode justificar o clima estar mais frio. Quer dizer, o clima estava muito mais frio, é lógico, por causa de todos os parâmetros orbitais, mas tirando os forçantes externos. Né? A gente tem os ventos fortes, os ventos eram mais fortes no último máximo glacial, maior recirculação, o OVT é para overturning, maior ventilação, ou seja, mais comunicação com a atmosfera, maior sequestro de CO2. Não certo, faz sentido, quer dizer, então, de uma certa forma, né, eu estou remetendo à questão do papel do CO2 e dos ciclos geoquímicos para dessas mudanças de épocas climáticas. Então, quer dizer, tentando resumir, porque eu acho que eu falei um monte de coisa, eu botei esse slide para tentar captar. Massas de água são excelentes indicadores de alterações climáticas, porque elas sempre estão em contato com a atmosfera. As características são obtidas exatamente com trocas, né? E essas massas atuam então na ventilação dos oceanos, e aí você tem elas sendo indicadores, é um argumento circular. Agora, falei um monte de mudanças, vamos falar de processos. Quais são as causas dessas mudanças? Um aumento de degelo que está causando um adossamento das massas d'água, que está forçando elas a serem formadas em densidades mais leves, ou é um aumento da precipitação, processos hidrológicos com a mudança do clima. A gente tem mudança de chuvas, a gente viu isso durante a manhã e um pouco da tarde, quer dizer, existe uma mudança bastante grande nos processos de precipitação, ou é mudança de vento e circulação. Isso aqui é uma coisa bastante interessante, que pode ser, a gente tem essas mudanças no vento, e a circulação oceânica, e não sei se eu não estive aqui nas primeiras palestras, mas pode estar associados a buracos de ozônio. Então eu não vou mostrar aqui, mas o buraco de ozônio, ele coincide na época dos anos 70, no final dos anos 70, com a intensificação dos ventos de oeste. Então pode ser um trigger, né? Pode ser um gatilho para essas mudanças, ou pode ser simplesmente, quer dizer, uma coisa não relacionada. Eu acredito que não, que pode ter sido um gatilho. Então, nos anos 70 também existe a mudança da PDO, como vocês viram nos sinais que foram mostrados, o Pedro mostrou, mas também coincide com o buraco de ozônio. Então fica aí uma questão interessante. Como é que a gente aborda o problema? Com uma ferramenta numérica. Como é que eu estou de tempo? Tudo bem? Tá. A gente tenta estudar, como é que a gente tenta estudar isso tudo, né? O gelo mais o oceano, quer dizer, o gelo e o oceano está na Península Antártica, é um problema local, regional, mas a gente está falando de impacto global e escalas de tempo, né, climáticas muito grandes. A ferramenta são os modelos, e aí esses modelos têm que ter a física necessária, como, por exemplo, a implementação de plataformas de gelo marinho que vai interagir termodinamicamente com o oceano austral. Ou seja, isso tudo que eu falei faz sentido, mas na hora da gente testar, quer dizer, no nosso laboratório, será que é verdade? Como que a gente faz isso? Não é, de maneira alguma, um problema trivial. Para começar, como é que esses modelos estão representando os oceanos, a Antártica e a interação entre esses sistemas? A gente não tem, quando a gente avalia os modelos climáticos, a gente se volta muito mais para quantidades médias, no máximo em escala de bacia, e a gente não tem para baixo do oceano, quer dizer, muito pouca aferição tem sido feita. Então, é uma pergunta, como é que os modelos estão representando? A gente está querendo sempre melhorar. Aqui eu tenho alguns estudos que foram feitos para tentar investigar a representação das massas d'água. Já que eu acredito que elas são excelentes indicadores climáticos, eu quero que elas sejam representadas da melhor forma possível. E aqui eu tenho um estudo nesse painel do mar de Weddell, onde as massas d'água fundamentais são formadas, com três modelos, três simulações com o mesmo modelo. Um com gelo marinho, outro sem gelo marinho, e aqui em cinza
pesquisa, a gente tem os dados observados do GOES, do World Atlas. O que a gente percebe é que o mundo, as massas d'água, a estrutura é bem parecida, mas existe um desvio de temperatura e salinidade entre todos eles, tanto no painel aqui da esquerda quanto da direita, mostrando que, embora as estruturas isoladamente estejam representando as massas d'água que a gente queira que elas tenham presentes, nem todos os processos estão presentes e nem todos, não necessariamente, a gente está olhando para o mesmo mundo, né? Seriam mundos um pouquinho diferentes. Aqui, então, fica muito claro para o AR4, né? Eu estou ansiosa para tentar fazer isso para o AR5, agora baixar os dados do AR5 está sendo um problema, acho que não é só meu, de todo mundo, principalmente quando você quer olhar coisas abaixo da superfície, que são variáveis tridimensionais, não são variáveis só bidimensionais. Mas mostrando aqui a dificuldade, já no AR4, aqui é a temperatura e salinidade observadas. Então, isso é um perfil no Oceano aqui em 30 Oeste. Aqui são 18 modelos, a gente precisa prestar atenção mais ou menos só na estrutura. Nenhum dos modelos consegue reproduzir a estrutura da coluna d'água em 30 Oeste observada. A gente também sempre pode argumentar que, enfim, não há dados suficientes, não há observações por tempo suficientes e por aí vai. Então, foi mostrado 10 minutos. Aqui, um outro exemplo de simulação, onde a gente tem observações do gelo marinho em volta da Antártica, a tendência de 79 a 2004, e aqui o que os modelos estão mostrando. A gente mostra a diferença na Antártica do oeste e leste, na península que está perdendo gelo e aqui a parte que está aumentando. Isso aparece, mas a gente ainda tem muito que trabalhar. Como que trabalhar? Como a gente tem que tentar entender os processos de interação oceano-atmosfera e gelo marinho. Quais são os nossos limites? O Pedro já falou, um dos limites é o limite computacional. Então, se a gente pegar aqui a necessidade em termos de computação, usando a complexidade e usando, a gente vê que a gente precisa ainda chegar nos exaflops, em termos de processamento, para poder ter toda a física necessária para reproduzir os processos do sistema climático. Aí outro desafio é traduzir essa informação climática da escala global para a escala regional dos oceanos. Então, a gente está estudando a nossa região do Atlântico Sudoeste, a gente tem que sair da escala de bacia para a escala regional, quanto maior a resolução, maior o tempo de computação, mais recursos são precisos. Aqui a gente está começando a tentar fazer alguma coisa, usando uma forçante de dentro do core, a gente já está conseguindo reproduzir em escalas de resolução bastante grande no oceano. Agora, eu só queria fazer um parênteses para o pessoal da atmosfera, quer dizer, falar em downscaling não é novidade, vocês já vêm fazendo isso há bastante tempo. Mas para o oceano, quer dizer, isso são processos que não começaram há muito tempo. São coisas que não existe oceanografia operacional. Está começando a oceanografia operacional. Acho que o Ed não vai falar mais sobre isso, não lembro. Então, voltando para o Oceano Austral, como é que a gente faz para chegar nessa resolução regional? Como é que você implementa uma plataforma de gelo e gelo marinho? Para entender esses processos de interação. A gente usa, óbvio, um modelo regional, que é o POMS, o Regional Ocean Model, e tenta implementar. Mostrar alguns resultados rápidos, numa rodada bastante longa, de 90 anos. E o que a gente pode ver aqui, eu vou tentar passar rápido, essa é a linha onde a gente está vendo esse transect. Isso aqui são os dados do LEPS, ou seja, não tem dados embaixo da plataforma. Isso aqui é a nossa plataforma. E a complexidade da simulação, ela aumenta daqui para cá. Ou seja, aqui está uma simulação com plataforma de gelo sem nada acontecendo, indo até aqui o AM1, onde você tem uma plataforma de gelo que é completamente interativa com o oceano e a termodinâmica, então ela troca calor. Aqui é a salinidade, a seção de salinidade, a gente vê que chega mais ou menos perto. Isso é uma seção aqui em 50 Leste no Mar de Weber.
Para o Mar de Ross fizemos a mesma experiência, a complexidade indo, aqui você não tem a plataforma, aqui você tem só gelo marinho na plataforma sem interação termodinâmica, chegando aqui até a interação com a termodinâmica. Aqui temperatura e salinidade. O que a gente aprendeu com isso? Que a inclusão de gelo marinho é absolutamente necessária para representar essa circulação tridimensional. A contribuição é a inclusão de plataformas de gelo, não é o gelo, são as plataformas. Isso só é possível quando você considera espessura do gelo e você tem termodinâmica ativa, ou seja, trocas de gelo. Então a gente está ali na fronteira do conhecimento, tentando incluir processos de escala local para tentar entender o que acontece em escala global. Agora, uma das grandes dificuldades de você trabalhar com plataformas de gelo marinho é que não existem dados debaixo da plataforma. Então eu mostrei nos meus resultados o Atlas Global dos Oceanos, ele não tem dados embaixo do gelo, e hoje a gente tem que, para tentar entender o que está acontecendo, esses modelos precisam ser validados. Então modelos e observações caminham de mãos dadas. Hoje a gente tem os modelos da classe do IPCC que fornecem excelente projeção de futuro em escala global. Em andamento, agora para o AN5, para o próximo relatório, já estão sendo desenvolvidos modelos em escala para previsão climática regional, local, individualizado. Acho que hoje tem resultados do modelo de escala com resolução muito melhor, até de 50 quilômetros, às vezes até de 25, em escala climática. Quais são as nossas necessidades? Principalmente aqui, a gente precisa de mais infraestrutura computacional, isso sai caro, e observações sistemáticas e contínuas para serem assimiladas. Vejam bem, eu estou falando para a questão dos oceanos, principalmente. A gente precisa, isso acho que não foi falado, de uma infraestrutura de gerenciamento desses dados. Tanto os observados são modelados. Uma das grandes dificuldades é acesso aos dados, quer dizer, internet, problemas agora para se fazer a avaliação dos dados que estão sendo gerados pelo IPCC, pelo próximo relatório, está demorando muito mais tempo que deveria por causa dessa estrutura de gerenciamento. E as observações também, eu acho que tem que ser sistematizadas e gerenciadas de maneira que os dados fiquem facilmente disponibilizados. Finalmente, a formação de recursos humanos, quer dizer, não adianta ter toda essa estrutura computacional e de observações e de dados se a gente não tem pessoas bem formadas para produzir ciência e produzir a aplicação dessa ciência. Então, acho que é isso. Eu não veio, obrigada.